Quero nessa manhã falar sobre o templo de Deus. O templo de Deus. Com esse tema, o terceiro templo está de pé hoje. Irmãos, há uma expectativa para a construção do terceiro templo judaico, lá em Jerusalém. A verdade é que, por exatos 1900 anos, o povo judeu não teve mais acesso a esse pedaço de terra sagrado, o monte do templo lá em Jerusalém. Mas desde o final da Guerra dos 6 Dias, em 1967, o povo judeu passou a controlar essa porção de terra na Jerusalém antiga. O governo israelense permite que os muçulmanos continuem usando o monte do templo, porque existem construções sagradas para os muçulmanos também nesse monte, mas centenas de milhares de judeus religiosos querem reconstruir o templo judaico nesse lugar. Se você for a Jerusalém, você pode visitar o chamado Muro das Lamentações. Ele faz parte do muro de retenção do monte do templo, do segundo templo. Em todo o mundo, todos os judeus religiosos oram uma oração 3 vezes por dia. Os judeus oram assim: que seja sua vontade, que o templo seja rapidamente reconstruído em nosso próprio tempo. Ou seja, eles oram pela reconstrução do templo judaico, seria o terceiro templo judaico. E nos últimos 38 anos, o Instituto do Templo em Jerusalém vem fazendo planos para reconstruir o templo, ou para construir o próximo templo lá em Jerusalém. Todos os instrumentos do templo usados para adoração já foram recriados de acordo com as especificações bíblicas do Êxodo e de Levítico. Os sacerdotes já foram treinados, projetos arquitetônicos já foram desenhados, material de construção já foi estocado e separado. Diante de tudo isso, você pode não saber a verdade, mas eu vou lhe contar uma grande verdade. Eles estão preparando para construir o terceiro templo, mas o terceiro templo já está de pé hoje. O terceiro templo judaico, o terceiro templo de adoração, melhor dizendo, não está mais no monte do templo, lá em Jerusalém. Você está pronto para saber o que é o terceiro templo? O terceiro templo de adoração a Deus é Jesus. Portanto, se alguém quiser falar sobre a construção de um novo templo, estejam certos, eles não deveriam dizer terceiro templo judaico. Não, o terceiro templo de Deus é Jesus, e nós vamos ver no texto de hoje, João capítulo 2, a partir do versículo 12, diz assim: depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém, no pátio do templo. Então vai imaginando a cena. Jesus vai a Jerusalém por causa da Páscoa, e ele vai ao templo. O que ele encontra no templo? Ele viu alguns vendendo bois, ovelhas, pombas, outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro, fazendo câmbio. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas, virou suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que estava escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram:
que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam esse templo e eu levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Irmãos, todos os 4 relatos do Evangelho contam a história de Jesus expulsando os mercadores da área do templo. Mateus, Marcos, Lucas. Isso acontece alguns dias antes da crucificação. Mas João localiza esse evento no início do ministério de Jesus. Então a maioria dos estudiosos evangélicos acredita que Jesus limpou o templo pelo menos 2 vezes, no começo do seu ministério e 3 anos depois, já próximo da sua crucificação. Vamos examinar o que Jesus fez. O que Jesus fez ao limpar o templo. O que Jesus fez, o que Jesus disse, qual era a sua atitude. Então, em primeiro lugar, vamos ver a atitude de Jesus. Jesus expressou justa indignação pelo que ele encontrou na casa do seu pai. Pelo que ele encontrou na casa do seu pai. Nós colocamos 2 painéis lá em cima, para ajudar na iluminação, e eles têm o desenho de uma pomba descendo e de uma pomba subindo. A pomba simboliza o que, irmãos? O Espírito Santo, não é? Então nós temos ali o desenho de uma pomba descendo, é o Espírito Santo. E alguém veio me procurar, na semana que a gente colocou, não é? Preocupado com o que estava simbolizando isso. A pomba descendo, o Espírito Santo, e a pomba saindo, o Espírito Santo. Ele estava preocupado: pastor, será que o Espírito Santo desceu na igreja, viu o que estava acontecendo, não gostou e foi embora? Falei: irmãos, é uma possibilidade, né, irmão? É uma possibilidade. Mas quando eu coloquei esse desenho, a ideia é que o Espírito Santo desce e traz poder para a igreja. E o Espírito Santo sai liderando a igreja para evangelizar o mundo. É melhor assim, né, irmãos? Melhor assim, não é? Então o Espírito Santo não desceu e não gostou do que viu e foi embora. Mas Jesus, naquele dia, quando chegou no templo em Jerusalém, ele não gostou do que viu. Na semana passada eu mencionei que algumas pessoas imaginam Jesus como um homem fracote, magricelo, joelhos fracos, rosto magro, pálido. Eles acham que Jesus sempre foi gentil, educado, nunca disse ou fez algo que pudesse fazer alguém odiá-lo, mas não é tão verdade assim, irmãos. Jesus era um homem forte, no corpo e na personalidade. E aqui nesse texto nós vemos Jesus com raiva. Raiva. Ele não está apenas bravo, ele estava bravo, mas ele estava bem. Esse é um binômio estranho. Ele estava bem, mas ele estava com raiva. Você pode estar pensando: eu pensei que a raiva fosse um pecado, pastor. Querido, há um tipo de raiva que é pecado, e há um tipo de raiva que não é pecaminosa. Existe um tipo de raiva furiosa, que a Bíblia diz ser pecaminosa. Isso acontece quando você perde o controle. Aí você diz, aí você faz coisas que depois você pensa assim: meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer isso? Estou tão arrependido. E você faz e fala coisas que magoam as pessoas profundamente. A palavra na Bíblia, em grego,
usado para esse tipo de raiva é thumos, que significa perder a paciência. A Bíblia diz que esse tipo de raiva furiosa, ela é pecaminosa. Mas há outra raiva que não é pecaminosa, é uma raiva justa. Sobre isso a Bíblia diz ali em Efésios 4, 26, quando vocês ficarem irados, aquela palavra irados, ela não significa um pecado. Quando vocês ficarem irados, não permitam que esse sentimento conduza vocês ao pecado. Foi essa raiva que Jesus experimentou quando ele viu a casa do pai dele, o templo em Jerusalém, sendo profanado. A raiva pecaminosa atinge, magoa as pessoas com palavras e ações. Agora, a raiva justa ataca uma questão. A raiva justa ataca uma injustiça. A raiva justa é uma indignação. A raiva justa não ataca as pessoas. Não há indicação de que Jesus usou o chicote para bater nos comerciantes. Não! Jesus estava bem e com raiva. Estava bem, mas estava indignado ao mesmo tempo. Como cristãos, irmãos, nós devemos expressar a nossa indignação, a nossa raiva por uma injustiça, por um problema, não contra as pessoas, não contra as pessoas, contra questões. Nós deveríamos ficar bem e bravos, porque, por exemplo, grupos muito bem mobilizados estão tentando legalizar o aborto no Brasil. Isso deveria causar em nós esse tipo de indignação, de raiva justa. Nós devemos estar com raiva porque a nossa liberdade religiosa está sendo ameaçada por grupos de cristãos, que se dizem cristãos, que atacam outras pessoas, atacam outros templos religiosos, em nome de Jesus. Isso deveria nos indignar. Nós devemos estar bem, mas indignados, com raiva. Pelas coisas que deixou Jesus também indignado, nós deveríamos nos indignar. Então a atitude de Jesus, essa raiva justa, a atitude de Jesus, essa indignação contra algo ruim, essa é a atitude. Agora, a ação de Jesus. Jesus agiu com força sobre coisas que impediam a oração e a adoração. Os espaços externos do templo em Jerusalém, eram chamados de pátios. Existia o pátio dos homens, onde os homens judeus podiam ir. Existia o pátio dos gentios, onde os não-judeus e as mulheres poderiam ir para orar e adorar. E nesse pátio exterior, o pátio dos gentios, era o único lugar onde um não-judeu poderia cultuar o Deus dos judeus. Mas foi justamente ali que os comerciantes judeus haviam preenchido todo aquele espaço com suas barracas, vendendo animais para os sacrifícios, trocando dinheiro daqueles que vinham de diversas outras nações para poderem fazer as ofertas no templo. O comércio deles estava impedindo que aquele lugar fosse um lugar de culto, um lugar de adoração. Jesus ficou indignado. Ele estava bem, mas ele ficou indignado. Aí ele faz um chicote com cordas, e com voz como um trovão, ele ameaçou aquelas pessoas e as expulsou dali. Avançou sobre as barracas, avançou sobre as bancas, expulsou os animais, virou as mesas, e ele gritou bem forte: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Jesus limpou a casa, e ele tinha o direito de fazer aquilo, era o direito de propriedade, era a casa do pai dele. Se eu for até a sua casa estiver suja, eu não vou limpá-la, mas se eu vejo algo em minha casa que precisa de limpeza, o que eu faço, irmãos?
Eu espero até que minha esposa mande eu limpar. Então, é a minha casa. Eu vejo alguma coisa fora do lugar, eu tento cooperar, né, irmãos? É a minha casa, não é? Então Jesus está agindo em prol daquilo que é dele, a casa do Pai dele. Essa é a ação de Jesus. Agora, qual é a reivindicação de Jesus? Jesus reivindicou ser o verdadeiro templo de Deus. Quando Jesus faz isso, expulsa os vendedores do templo, os líderes judeus ficam zangados. Por quê, irmãos? Por que os líderes religiosos judeus ficaram zangados por Jesus ter expulsado do templo os comerciantes? Por quê? É mais simples do que você pode imaginar. Dinheiro. Evidentemente, irmãos, os comerciantes se estabeleceram no templo para fazer o seu comércio, pagando algum tipo de propina ou de vantagem para os sacerdotes. Quando Jesus mexe nisso, ele quebra o esquema, e aí esses líderes ficam raivosos com Jesus, raivosos por Jesus perturbar o monopólio deles, o esquema deles. Então eles desafiam Jesus perguntando: que sinal miraculoso o Senhor pode nos mostrar como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Aí Jesus não hesitou em dizer: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Aí eles pensam: bom, Jesus está falando do templo, né? O templo, o edifício, o prédio. Aí eles disseram: ora, esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Isso ficou tão gravado na mente dos judeus e dos discípulos, que 3 anos depois, quando Jesus estava sendo julgado, a acusação disseram, ele disse que ele destruiria o nosso templo. Isso era um crime. Seria como alguém fazendo uma ameaça de destruir o palácio do governo lá em Brasília. Isso é um crime. Mas é claro que Jesus não estava falando sobre o edifício, o prédio. Se você estivesse lá, você veria João e Pedro se entreolhando com olhares intrigados. O que Jesus está falando? Eles também pensaram que Jesus estava falando sobre o edifício. Por isso João acrescentou essa explicação, que depois da ressurreição de Jesus, eles se lembraram dessa conversa e perceberam depois que ele estava falando sobre o quê? O seu corpo. Seu corpo. O milagre que eu mostro é esse: destruam o meu corpo, em 3 dias eu volto. E antes de ser crucificado, Jesus olhou para esse templo, Mateus registra isso, e diz: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas, apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. A presença de Deus não estaria mais no Santo dos Santos, porque Deus não habita em casa suja. Irmãos, ao longo da história, Deus tem ocupado várias casas, várias casas. Eu quero revisar com você as casas de Deus. Mas antes, como você definiria o templo de Deus? Templo de Deus. O templo de Deus era um ponto de encontro entre um Deus santo e um povo pecador. Lembre-se disso. Templo. O templo de Deus é um lugar de encontro entre o Deus santo e o povo dele. Templo é isso, lugar de encontro. Deus santo, povo pecador se encontram no templo. Então, mesmo antes de haver um templo físico,
Havia um tabernáculo no Velho Testamento, era uma grande tenda portátil, montava e desmontava. Ela foi construída por Moisés durante o tempo que os judeus atravessaram o deserto. E todo lugar que eles acampavam, eles montavam aquele tabernáculo, aquela enorme barraca. Aquele era o templo da época de Moisés. A glória de Deus habitou no Santo dos Santos, do tabernáculo, por cerca de 500 anos. E ali acontecia o encontro do Deus Santo com o povo pecador. Mas aí, depois que o povo entrou na terra prometida, vem o primeiro templo, que é o templo de Salomão, que foi erguido, você sabe, pelo bispo. Não é esse do Macedo, não. Não é esse não. Foi Salomão que edificou em 960 a.C. Essa é a casa, a segunda casa de Deus, construída por Salomão. A Arca da Aliança havia estado no tabernáculo, foi transportada para esse edifício mais estável. Esse templo era magnífico, irmãos. Ele empregou mais de 150 mil trabalhadores por 7 anos seguidos. Foi construído um belo edifício, cheio de ouro, cheio de prata. Você sabe quanto custaria edificar esse prédio nos dias de hoje, com a quantidade de prata e ouro que ele tinha? Hoje nós gastaríamos 157 trilhões de dólares para edificar o templo como ele foi projetado e construído por Salomão. Esse templo foi o endereço de Deus até que os babilônios saquearam Jerusalém, destruíram o templo em 586 a.C. A arca nunca mais foi mencionada na Bíblia, ela foi levada desse templo. Aí vem o segundo templo. O segundo templo foi erguido em 514 a.C. Os judeus retornaram para Jerusalém. Lemos sobre a segunda construção do templo em Esdras e Neemias, lembra? Eles reconstruíram os muros e começaram a reconstruir o templo. Os israelitas eram muito pobres nessa época, voltaram no exílio, e aí o segundo templo não teve a glória do primeiro templo. Cerca de 20 anos antes de Maria dar à luz a Jesus, Herodes o Grande começou uma reforma no templo. E ele começou usando 10 mil escravos, trabalhando na reforma daquele templo. As reformas continuaram muito tempo depois que Herodes morreu, e foi concluída no ano 67 depois de Cristo. Só 3 anos depois, no ano 70 depois de Cristo, o exército romano, sob a liderança de Tito, invadiu Jerusalém e novamente destruiu o templo por completo. E o templo nunca mais foi posse dos judeus, até 1967. Então, durante 1900 anos, os judeus não tiveram acesso ao monte do templo. Enquanto muitos judeus desejam reconstruir o terceiro templo, irmãos, Deus não precisa de um edifício. Não mais, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus já tem um terceiro templo. E qual é o terceiro templo? O terceiro templo é Jesus Cristo. Ele é o terceiro templo. Templo é a morada de Deus. Colossenses, a Bíblia diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que é templo, irmãos? O que é templo? Lugar de encontro de quem? Um Deus santo com um povo pecador. Olhe para Jesus dessa maneira. Coloca entre aspas, Jesus é o lugar de encontro entre um Deus santo e um povo pecador. Ele hoje é o templo de Deus. Quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, nós vamos ver essa história um pouco mais para frente, João capítulo 4,
Ela perguntou se as pessoas devem adorar no monte em Jerusalém ou em Samaria. Ela queria um lugar. E Jesus disse para ela: filha, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Irmãos, a adoração não é mais sobre um lugar, é sobre uma pessoa, Jesus. É através de Jesus que os pecadores podem se achegar ao Deus Santo. Jesus é a pessoa, é a chave, é o elo que faz a conexão entre um Deus Santo e um povo pecador. Você não precisa viajar até Jerusalém para encontrar Deus. Você não precisa fazer uma peregrinação até Meca, uma cidade sagrada para os muçulmanos, para procurar Deus. Você não precisa viajar até o Vaticano para encontrar Deus. Não é sobre um lugar mais, irmãos. Não é Jerusalém, não é Samaria, é uma pessoa. Você precisa procurar Jesus, só isso. Mas aí nós encontramos um quarto templo que o Novo Testamento fala. O quarto templo é o povo de Deus. Povo de Deus. Lembra o que é templo? Lugar de encontro entre um Deus santo e o povo pecador. O povo pecador faz parte da construção do templo. Antes de Jesus subir ao céu, ele disse aos discípulos que ele estava voltando para o seu Pai, mas ele iria enviar o Espírito Santo para tomar o lugar dele. Jesus disse: olha, eu estive com vocês, mas o Espírito Santo estará em vocês. E aí no dia de Pentecostes, o Espírito Santo encheu o coração de 120 cristãos, e Deus passou a ter outro templo, a igreja. Nós, igreja, somos templo de Deus. Existem duas expressões que mostram como Deus habita em sua igreja. A primeira expressão é essa: Jesus vive em nós, a igreja, Ele vive em nós. A Bíblia diz em 2 Coríntios 6,16, somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui está uma maneira fácil de lembrar disso. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, Deus tinha um templo para o seu povo. No Novo Testamento, Deus tem um povo para o seu templo. Deus vive no coração do seu povo. Deus vive no coração do seu povo. Por isso, irmãos, que quando as células se reúnem nas casas, isso é a igreja reunida. A igreja não é o prédio, a igreja é o povo. Quando o povo se reúne em nome de Jesus, ali está a igreja. As pessoas ainda confundem o templo da igreja, o edifício, o auditório, como sendo o templo de Deus, a habitação de Deus. Como é que as pessoas chamam o palco do auditório, irmãos? Como é que as pessoas chamam o palco do auditório? O quê? Altar. Isso aqui é um altar, irmãos? Isso é um altar? Não, irmãos. Isso é um palco. Isso é um palco. Projetado milimetricamente para todas as pessoas que estão sentadas dentro desse auditório possam ver o pregador, as bandas, o coro. Onde está o altar hoje, irmãos? Onde está o altar hoje? Coração. Nosso coração é o altar de Deus. O altar de Deus. Então as pessoas confundem o prédio, o edifício, como sendo a habitação de Deus. Às vezes as pessoas reverenciam esses edifícios, passam em frente de edifícios romanos e fazem o sinal da cruz, como se o prédio fosse sagrado.
ou mais especiais do que outros edifícios. Isso é um edifício, isso é um prédio. Deus não vive em tijolos, irmãos, argamassa, aço. A igreja primitiva nem sequer tinha um lugar de reunião. Os primeiros 300 anos da igreja, não havia prédios, porque Jesus vive em sua igreja coletivamente. Então essa semana, quando a sua célula se reunir, acredite, lá está Jesus, lá está Deus, seja numa casa linda, que alguns membros da nossa igreja têm, aleluia, louvado seja Deus por isso, seja em casas muito simples, como a maioria de nós temos. Deus não se importa com prédios, hoje Ele habita no seu povo. Então uma expressão para falar da habitação de Deus hoje, Jesus vive em nós, a igreja. Segunda expressão, Jesus vive em mim, um crente. Deus não vive apenas em seu povo coletivamente, mas Deus também habita em cada crente individualmente. É tão bonito, irmãos, a gente vê o testemunho de algumas pessoas que antes de encontrarem Jesus, comungaram de outras religiões, até mesmo cristãs, mas depois de um encontro com Jesus, elas contam assim: pastor, eu não sabia que a gente podia ter um relacionamento tão próximo de Deus, tão íntimo de Deus. Eu era uma cristã, eu professava esse credo cristão, mas Deus era tão distante. Agora eu sinto Deus tão pertinho de mim. Por que isso, irmãos? Porque Deus habita em nós, individualmente. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O que as feministas dizem, irmãos, sobre o corpo delas? Qual é a bandeira das feministas? Meu corpo, minhas regras. Elas estão pregando liberdade, não, irmãos? Isso é completamente anticristão. Se você é um filho de Deus, você não pode dizer isso, meu corpo, minhas regras. Elas dizem isso para defender o aborto, não é? Meu corpo, minhas regras. Por esse texto aqui, se você é filho de Deus, você não pertence mais a você mesmo. Você pertence a Deus. E você deve honrar Deus com o seu corpo. A verdade mais transformadora que eu já descobri é que o alicerce da vida cristã é Cristo em mim. Esse é o alicerce da vida cristã. Cristo em mim. Veja bem, Deus comigo é reconfortante. Deus por mim é encorajador. Mas Deus vivendo em mim é transformador, irmãos. Eu tenho um Deus comigo, isso me traz conforto. Eu tenho um Deus por mim, isso me encoraja. Mas eu tenho um Deus em mim, e isso me transforma. Toda a minha vida mudou, irmãos, radicalmente, quando eu comecei a entender o impacto de Cristo vivendo em mim. Então qual é a lição de vida que a gente tira desse texto, irmãos? A lição de vida é que Deus quer manter o seu templo limpo. Quando você lê sobre Jesus expulsando os comerciantes do templo, essa é a lição. Deus quer manter o templo dele limpo. A Bíblia diz em 2 Coríntios, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Jesus expulsou os cambistas, Jesus expulsou os animais, porque eles estavam impedindo a oração e a adoração.
Então eu termino essa reflexão perguntando: existe algo em sua vida que está dificultando a oração e a adoração? Se Jesus pegasse um chicote hoje e fosse limpar a sua vida, se ele passasse esse chicote pela sua personalidade, pelo seu temperamento, pelo seu comportamento, pelos seus pensamentos, se esse chicote fosse passado pela sua vida, haveria alguma coisa em que Jesus diria: saia daqui, tirem essas coisas daqui, parem de fazer essas coisas. Existe alguma coisa na sua vida, que está na sua vida, mas não deveria estar? Algumas pessoas conseguem morar em uma casa suja, irmãos, suja. Eu ouvi falar de um grêmio de estudantes militares. Os estudantes militares vivem em internatos, Internatos. Eles fazem os seus cursos em internatos, eles moram, eles habitam e estudam. E na época dos Jogos Olímpicos, entre eles, dessas classes de alunos, tinham o porco. Um porco era o símbolo do seu time. E eles conseguiram um porquinho de estimação, e eles foram pedir autorização para o comandante, para que o porquinho ficasse com eles no alojamento. E o comandante pensou: nossa, um porco no alojamento, né? Aí ele disse: olha, por mim tudo bem, mas o problema é a sujeira. E aí os alunos disseram: não, ele logo vai se acostumar com a nossa sujeira. Então, irmãos, há pessoas que moram numa casa suja, já nem percebem mais a sujeira da casa, o mau cheiro da casa. Se Jesus passasse com o chicote dele em você, na sua vida, há alguma coisa que ele iria dizer: tire isso daqui, se livre disso, curve sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Será que, como aqueles estudantes, alunos, você já se acostumou com a casa suja? Os judeus estão querendo edificar o terceiro templo. Estão fazendo planos para isso. Mas o terceiro templo já está de pé hoje. Sou eu. É você. E ele está limpo? Ou existe alguma coisa que está atrapalhando a adoração e a oração? Não espere Jesus ficar indignado para expulsar essas coisas da sua vida. Com ternura, com amor, com brandura, o Espírito fala à igreja hoje. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito à igreja. Você não vai precisar confessar nada a ninguém, a não ser a Deus. Então, se existe alguma coisa que está atrapalhando a adoração, a oração na sua vida, ou seja, uma comunhão maior com Deus, e você está ouvindo Jesus dizer: tira daqui, tira, se livre disso. Aceite o desafio, ficando de pé aí no seu lugar, para a gente orar junto. Vamos falar com Deus. Eu preciso de Ti, Senhor. Por isso a gente se derrama Tua presença.
alguma coisa que atrapalha a adoração, a oração? Então agora, silenciosamente no seu coração, fale para Deus o que é. Senhor, eu estou tirando isso da minha vida. Eu estou tirando isso. Talvez tenha mais de uma coisa. Então, você está dizendo, eu estou tirando isso, mais aquilo. Diga para Deus. Bem baixinho, cante. Isso. A igreja em oração. Deus está tocando no seu coração, meu irmão. Fica de pé aí no seu lugar. Aceite o desafio, toque de Deus. Nós somos o templo do Senhor. Ele tem prazer em habitar em nossos corações, o altar de Deus. Mas Ele não habita em casas sujas. Oh Deus. Olha para o teu povo que corajosamente se levanta, Deus, dizendo: quero um coração limpo para adorar o meu Deus. Quero um coração limpo para ter comunhão em oração. Quero um coração limpo que glorifica o meu Deus, digno da habitação do meu Deus. Meu coração, eu tiro isso, eu abro mão daquilo, eu renuncio mais isso, porque eu quero um coração que agrada o meu Deus, um templo digno do meu Deus. Abençoa o teu povo, Pai, por favor. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em mim é a força que eu preciso para renunciar. Cristo em mim é a força que eu preciso para dizer não àquilo que causa indignação ao coração do meu Pai. Senhor, eu coloco diante de Ti esse rebanho, esse povo que abre o coração e precisa da Tua força para ser e fazer o que o Senhor deseja. Abençoe, Pai, por favor, em nome de Jesus.